Fala pessoal, boa tarde, primeiro ano. Essa aula também vale para o nosso terceiro ano. Aqui é um breve resumo do que a gente já viu em sala de aula, tá? Falando de estudo dos movimentos, enfim, demos início, né, aos módulos, e os primeiros módulos falam sobre cinemática, que é estudo de movimentos. Só que antes nós falamos de pontos importantes, né, que até tem a ver matematicamente, que são a notação científica, né? Nós em sala falamos o que é notação científica, né? Como colocar um número em notação científica, e vimos que o número em notação científica ele tem essa característica aqui. Em outras palavras, essa cara aqui, ó. Né? Vou circular aqui para vocês de preto. Nós temos um número A, temos uma base 10 elevada a um expoente. E esse expoente ele pode ser qualquer valor. Pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo, né? E aí falamos sobre a ordem de grandeza também, relacionado a um número que esteja em notação científica. Professor, o que é a ordem de grandeza? Bom, primeiro nós devemos colocar um número em notação científica. Ou seja, o número deve estar com essa característica aqui, com essa cara. Estando com essa característica aqui, nós temos um número A. Eu chamei de A apenas uma letra para representar, pode ser qualquer outro tipo de número, tá bom? O A ele será qualquer número, pode ser negativo, pode ser positivo, então ele terá essa cara. E aí, para a nossa ordem de grandeza, nós iremos observar o número A. A ordem de grandeza nada mais é do que a base 10, onde nós temos aqui notação científica, a base 10, elevado ao expoente. Aqui eu coloquei um expoente x, porque não sabemos qual vai ser o valor dele. Aqui eu também coloquei o expoente x, a base 10 e o expoente x elevado a um expoente x. Só que ele pode ser esse expoente x, ou ele pode ser um valor x somado mais um valor 1, no caso, né? Na nossa ocasião. E aí como é que fica, professor? Quando é que vai ser x? Quando é que vai ser x mais 1? É bem simples. Primeiro eu coloco um número em notação científica. E aí eu vou olhar e obedecer essa regra aqui. Que regra? Eu vou olhar esse número da frente, que é o A. Aqui, ó. Vou fazer um pequeno colchete aqui, como se fosse circulado, né? Dando uma preferência para ele. Eu vou olhar para esse número da frente, o A, e vou compará-lo com um número específico. O número é 3,16. Se um tal número A for menor que 3,16, por exemplo, 1 é menor que 3,16, 2 é menor que 3,16, 3 é menor que 3,16, basta eu repetir qual será a ordem de grandeza. Eu repito a minha base elevado ao expoente x, o expoente que estiver aqui. Ponto. Resolve o meu problema. E quando que será somado mais 1? Eu olho para o meu número A, né? Observo a característica dele. Ele é igual, veja bem a palavra igual ou maior do que 3,16, eu vou pegar o expoente que estiver aqui, x, e somar mais 1, né? Se o expoente for 2, eu somo mais 1, ficará 3. Se o expoente for
3, eu somo mais 1 fica 4. Se for 4, eu somo mais 1 fica 5. Mas eu só farei esse artifício se, somente se, o número da frente for igual ou maior do que o 3,16. Professor, por que o número específico 3,16 e não 5 ou 7? Já isso nós já falamos em sala, já explicamos. Eu não vou falar para a gente não perder muito tempo. O vídeo deve ser curto, é apenas um resumo. Depois nós adentramos realmente a cinemática, que é o estudo dos movimentos, sem se preocupar com as suas causas. E aí, abrindo um espaço aqui, demos início a essa questão do estudo dos movimentos, falando do referencial. E aí, explicamos o que é um referencial, e eu fiz aqui uma pequena observação sobre o que é um referencial, que eu sei que vocês já sabem, mas eu apenas fiz um pequeno resumo. Trata-se de um corpo, um conjunto de corpos, ou um ponto, né? Uma referência. Para que serve esse referencial? Para que você compare se um determinado corpo em questão ele está em movimento ou não em relação a um determinado referencial adotado. Lembra disso em sala de aula? Lembra como a gente falou de referencial? Lembra como eu dei o exemplo de aluninhos aí em sala de aula? Pois é, foi magnífica aquela aula, né? E aí depois pulamos para a trajetória de um corpo. A trajetória de um corpo. O que é a trajetória de um corpo? O percurso que um corpo, determinado corpo em movimento, ele percorre, realiza, né? Então, só que esse percurso, ele depende do referencial. Vou grifar nossa palavrinha aqui, referencial, porque ela é muito importante para essa questão do estudo dos movimentos. Tá aí. E aí eu dei um exemplo na nossa sala de aula de um avião que estava em movimento, uma velocidade de 1.700 km por hora, desprezando a resistência do ar, e falei que esse avião solta uma caixa. Ora, se a caixa está dentro do avião e o avião está em movimento com uma velocidade constante, a caixa também estará em movimento. Alguém vai ver lá de baixo o avião em movimento, só não vai ver a caixa porque a caixa está dentro. Mas se ele solta essa caixa, como será visto essa caixa por duas pessoas diferentes, uma pessoa A, uma pessoa B? Por exemplo, João vê de um jeito, João está no solo. E quem está pilotando o avião pode ser Maria. Maria vê de outra maneira o percurso da caixa, né? E aí vimos que quem está de fora vê uma parábola, né? Realização do percurso, a trajetória do corpo é uma trajetória parabólica. Ela só não continua em linha reta com a mesma velocidade do avião, porque tem a gravidade que a puxa para baixo. Já a pessoa que está dentro do avião, né? Por exemplo, Maria, eu dei um exemplo, ela observando o avião, e aí eu dei um exemplo na sala que todo o chão, o solo do avião é de vidro, um vidro especial, claro, onde você pode ver o que está fora do avião lá abaixo. E aí a pessoa vai ver a caixa, mas como a pessoa que está dentro do avião verá a caixa caindo em linha reta, como se fosse queda livre, tá bom? Queda livre é um outro assunto também de movimentos, que estudaremos, abordaremos mais à frente, tá bom? E aí adentramos a outro tema. Se o corpo está em movimento, ele se desloca, ele percorre uma distância, né? Para que ele percorra uma distância, existe um intervalo de tempo que ele leva para percorrer aquela trajetória, aquele percurso, enfim. Mas ele é necessário para que ele se movimente, né, da velocidade média. E aí falamos sobre o que é velocidade,
né? Podemos até citar, trata-se de uma rapidez com que o corpo se movimenta, ela pode ser constante ou variável. Se for constante, o movimento pode ser classificado como uniforme. Se for variável, ele pode ser classificado como movimento variado. Ou se for em linha reta, movimento retilíneo uniforme, ou movimento retilíneo uniformemente variado. É um outro movimento que a gente vai estudar futuramente. E aí, temos aqui a nossa formulazinha da velocidade média, que é a distância percorrida pelo determinado corpo sobre o intervalo de tempo que ele leva para percorrer o percurso, a distância. E aí vimos as unidades. Nós temos as unidades, quilômetros por hora, e temos a unidade e metro por segundo. Professor, se eu colocar um quadrado aqui, aí fica a unidade de aceleração, tá vendo? Tá vendo que o vídeo está cortando um pouco da minha cabeça, mas não importa, não tem problema. Tá só cortando o cabelo. Já quase não tem cabelo mesmo. Enfim. Quilômetros por hora e metros por segundo. E eu mostrei na sala como é que se transforma a velocidade de quilômetro por hora, um certo valor, para metros por segundo, ou de metros por segundo, um corpo que está a uma velocidade em metros por segundo, e passa a ser, quero transformar essa velocidade, sabe quanto vale em quilômetros por hora? Nós falamos na sala que multiplica ou divide por um número, 3,6. Não confundo 3,6 com 3,16. São coisas diferentes. Dá para perceber. Bom, e aí nós falamos da função horária de um corpo que está em movimento uniforme, ou seja, um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, um corpo que está em movimento com velocidade constante. Essa planta aqui eu ainda tenho que dar um nome para ela. Eu ainda não achei, quer dizer, na verdade ainda não pensei no nome para ela, mas eu preciso dar um nome para essa plantinha, porque ela está fazendo parte da nossa aula e ela pode querer dar alguma opinião. Né? Por que, professor? Eu não sei. Ela pode falar. Se ela falar, vocês ouvirão. Aí eu ficarei preocupado. Mas por enquanto ela não falou. Então vamos ficar quieto e continuar com o vídeo. Tá certo? Mas eu vou beber uma água. Para terminar o nosso vídeo, deixa eu ver quanto tempo. Não dá para ver, mas 3 minutinhos eu acho. Está faltando aqui alguns personagens nesse vídeo que já participaram de outros vídeos, né? A nossa querida Maruska, que eu apresentarei para vocês no futuro, e outros também. É a minha boneca, né? Eu acho que eu sigo tipo um estilo japonês. O japonês não tem alguns japoneses que gostam, casam até com boneca, não tem uma coisa, né? Eu também gosto desse negócio de boneca, mas não brinco com boneca não, tá? Eu apenas a trato bem. Converso com ela, só que ela não conversa comigo. Se conversar, eu ficaria satisfeito, mas também preocupado. Mas vamos lá, voltando à aula para finalizar. Função horária. Bom, gente, na sala de aula, eu dei esse exemplo aqui. Eu tenho um corpo que adota uma... Quando o cachorro está passando aqui, eu estou até com medo. O cachorro não, ele tem um nome. Ela tem um nome, chama-se Daniela. Daniela tá lá, Júlia não sei onde tá, Júlia famosa. E tem o Maurício. Mas vamos lá. Quando um corpo se desloca, né? Ele parte de uma posição, ele tem uma posição inicial. E quando ele para em algum ponto, podemos chamar essa posição
a qual ele parou de posição final. Então eu dei na sala esse mesmo exemplo aqui, ó. A posição do corpo de acordo com o tempo. A posição dele em metros, né? E o tempo em segundos. E aí, quando o tempo, vamos supor que ele cronômetro no relógio, um automóvel, um carro, a pessoa está dirigindo, entrou no carro. Show de bola. Desculpe. Ao adentrar no carro, põe o cinto de segurança, liga o carro, mas o carro ainda não saiu da posição. Ele cronometrou o relógio, 0 segundos, está aqui. Qual é a posição dele? Ele está a 10 metros de algum referencial, de algum ponto, né? Que ele adotou como referencial. E após um segundo passado, ele já está em movimento, a posição dele é 20 metros desculpe, 20 metros por segundo, não, 20 metros. 2 segundos, após passar mais um segundo, a posição é 30. E ao chegar a 3, né, segundos, a posição é 40 metros. Muito bem. E aí eu fiz a seguinte pergunta na sala de aula. Poxa, ele começou aqui e terminou aqui. Então podemos chamar este aqui, o 10, de posição inicial ou também espaço inicial. Geralmente se chama muito de espaço inicial. Então, este daqui o espaço final. Aqui, o 10 e o 40. Inicial e final. Representados pela letra S, N0, espaço inicial, e SF, espaço final. Muito bem. Aí nós percebemos uma coisa, a distância percorrida, né? Como é que eu sei a distância percorrida? Eu pego o ΔS aqui da minha velocidade média, o espaço final menos o inicial, eu tenho 40 menos 10, ele percorreu 30 metros no intervalo de tempo de 3 segundos. Ficou claro? Não tem mistério isso, né? E aí eu quero saber o seguinte, vamos supor que ele não parasse no 40, ele continuasse andando, e após 20 segundos, 50 segundos, eu quero saber qual é a posição dele após 500 segundos. Bom, após 500 segundos, como é que eu vou saber? Ele só mostra a posição até 3 segundos, que é 40. Mas eu preciso de algo que me mostre isso. E aí eu tenho a chamada função, porque de acordo com função horária do movimento uniforme, onde a velocidade é constante na ocasião. Porque de acordo com a situação, à medida que o corpo vai andando, se movendo, se deslocando, o tempo vai passando e ele vai tomando novas posições. Então eu tenho aqui, ó, SF, essa é a nossa função horária para o movimento uniforme, para esta situação. SF, espaço final, ou posição final. Aqui eu fiz questão de colocar em abóbora, né? Eu disse para vocês, olha, ainda vou comprar caneta rosa, tá? E alguém disse que ia me dar de presente. Eu falei, poxa, eu aceito. Aqui nós temos, ó, eu coloquei de outra cor, S0, espaço inicial, e velocidade. Nós temos o espaço final para essa situação? Temos, é 40. Nós temos o espaço inicial, temos, é 10. Eu coloquei aqui, ó, veja, espaço inicial, coloquei de caneta preta, é 10 metros. O espaço final é 40, ficou faltando, né? Mas a velocidade do corpo, eu sei? Não, ainda não sei. Como o movimento é uniforme, eu aplico a formulazinha da velocidade média, que é essa que eu mostrei para vocês, e descubro essa velocidade. O espaço percorrido sobre o intervalo de tempo e ponto, não tem mistério. Olha aqui, eu fiz isso aqui, está aqui no nosso quadro. Espaço percorrido, final menos inicial, 40 menos 10, 30, no intervalo de tempo de 3 segundos. Está aqui, 30 dividido por
3. Qual é a resposta? Confio em vocês, né? 10 metros por segundo. Professor, metros por segundo? Sim. Olha aqui, o espaço está em metro, o tempo está em segundo. Eu devo obedecer às características que o probleminha nos dá, tá bom? E agora, para finalizar a aula, eu quero montar a função horária da posição, tá bom? E aí eu pego isso aqui. O que é montar a função horária da posição? É substituir o espaço inicial. Ah, moleza, professor, já tem o espaço inicial, é 10. E substituir a velocidade. Ó. Ah, moleza também, professor. Eu já achei a velocidade aqui, aplicando minha formulazinha. Espaço sobre tempo, ΔS sobre ΔT. E aí eu substituo na fórmula. Olha aqui, SF, espaço final, é igual, espaço inicial, 10, mais velocidade, 10. Parece até nota de escola de samba, né? Beija-flor de Nilópolis, 10. Mangueira, 10. Alguns sempre falam, professor, o senhor torce para a Mangueira, viu? A escola de samba Mangueira entrar, eu falei, não, eu não assisto desfile, não sou muito fã. Bom, carnaval acho que é um bom recesso para refletir na vida. Vamos lá, esqueçam o carnaval. Então eu tenho aqui espaço inicial 10, velocidade 10 e tenho tempo. Olha, o tempo eu coloquei de caneta preta, deixei ele aqui de caneta preta. Aí eu quero saber qual... Pronto, resolvi o problema. Resolvi o problema. Eu tenho a função horária do meu probleminha aqui. Por exemplo, veja, quando o tempo é 0 segundo, eu coloco 0 aqui, aí vai multiplicar por 10. Isso aqui está sendo multiplicado, tá? Pela velocidade. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0, né? Então, 0 vezes 10 dá quanto? 0. Alguém respondeu lá no fundo. Eu até agradeço, porque a memória acho que falhou. Bom, mas restou 10 daqui. Ah, então quando o tempo é 0, o espaço é 10. Olha aqui, quando o tempo é 0, o espaço é 10. Quando o tempo é 2 segundos, vamos colocar 2 aqui. 10 vezes 2, 20, mais 10, 30. Então vamos olhar para cá. Quando o tempo é 2 segundos, olha lá, 30. Vamos colocar 3 aqui. 10 vezes 3, 30. Mais 10, 40. Ah, então, quando o tempo é 3 segundos, a posição dele é 40 metros. Vamos ver lá na nossa tabela? Quando o tempo é 3 segundos, a posição é 40. Pronto. Com isso aqui, eu consigo descobrir qualquer posição que o corpo ocupe. Eu quero saber qual é a posição dele após 500 segundos. Basta que eu coloque 500 aqui. Fica 500 vezes 10, 5.000. 5.000 mais 10, vou deixar para vocês responder. Eu acho o espaço final, a posição dele após 500 segundos, tá bom? E fechamos a aula com o estudo dos gráficos do movimento, não é? Uniforme, que trata-se de uma reta. E aí, a reta pode ser inclinada ou declinando. É uma função de primeiro grau, matematicamente falando, né? Obedece a uma função de primeiro grau, ou chamada também de função linear. Nós temos aqui o gráfico, como montar o gráfico deste movimento. Bom, eu pego um eixo X, tá aqui na nossa horizontal, pego um eixo Y. O X vai sempre, em 99,9% dos casos, quando se trata de movimento em cinemática, representar tempo.
Raramente será uma outra coisa, mas para esses probleminhas sempre será tempo. Pode ser que seja outra coisa, mas será raro. Mas ocorre. Mas sempre será o tempo, tá? Então aqui eu tenho tempo 0, 1, 2, 3. Botei o 0, 1, 2, 3. Ponto. O espaço vai ser representado no eixo vertical, no eixo Y. O espaço, a posição não é positiva? Então fica acima do zero. Professor, por que o tempo não pode ficar à esquerda? Porque à esquerda do zero são números negativos numa reta real. E além disso, o tempo é positivo. Existe tempo negativo? Não. Então, fica assim. Quando o tempo é 0 segundo, a posição dele é 10. Então aqui, ó, 0 segundo, veja bem, 0 segundo, a posição é 10. Tá aqui. Como é que eu identifico o espaço inicial e o espaço final no gráfico? Imagine que ele não desse isso aqui, pedisse isso aqui, mas desse só o gráfico para você. Aonde a reta toca o eixo Y, ó, o eixo Y está aqui, a reta está assim, tocou no 10, então eu já sei que o meu 10, eu vou circular, ele é um número especial para nós, ele é o espaço inicial onde eu vou colocar aqui, ó, coloquei aqui. E o espaço final, aí ele vai para 20, quando o tempo é 1 segundo, 30, 40, parou no 40, então o 40 é o meu espaço final. Então eu tenho, olhando no gráfico, o espaço final e inicial, encontro com isso a nossa velocidade, porque eu tenho 40 menos 10, 30, dividido por 3, intervalo de tempo, eu acho 10 metros por segundo. Acho a velocidade. Então tenho o espaço inicial, tenho a velocidade, montei a minha função, apenas observando o gráfico, sem necessitar de uma tabela. Tá bom, galerinha? E finalizando agora mesmo, né? Eu sempre estou finalizando, mas nunca finalizo. Mas parece até o universo. Os cosmólogos dizem que não tem fim. Bom, isso é outro detalhe. O movimento, ele é progressivo. Características de um movimento progressivo. Velocidade positiva. Veja, achamos uma velocidade positiva. Existe negativa? Existe, ele é retrógrado. Não é o nosso caso, o movimento é progressivo. Galerinha, um beijo no teu demanto. O que é o demanto? O coração. Então fiquem com Deus, uma boa tarde de domingo. Estou gravando essa aula hoje, domingo. E espero que vocês gostem e entendam tudo o que está aí na nossa lousa, no nosso quadro. Em outras palavras, tudo que está aqui vai do módulo 1, capítulo 1, ao capítulo 4, que será tema da nossa primeira avaliação. Tudo bem? Forte abraço para vocês. Beijo. Estou encerrando, hein?